Olá, paz! Chegamos ao 5º dia do nosso jejum e o tema do nosso devocional de hoje é jejum e banquete. E hoje nós vamos ler 2 livros aí, 2 versículos. O primeiro está lá em Jeremias 15 e versículo 16. Abra sua Bíblia aí, Jeremias 15, verso 16, que diz assim: quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. Aqui, Jeremias fala que quando ele encontra a palavra, ele se alimenta dela, ele faz dela o seu banquete, ele se alegra com a palavra. E no nosso devocional, do nosso livro aqui da Wendy, ela diz que durante esse período de jejum, ela estava um dia na cozinha, lavando louça, e quando ela virou para a bancada, ela viu a Bíblia dela que estava ali, e na hora ela se lembrou que ali dentro, era ali que ela encontraria o principal banquete, a qual ela se alimentaria durante esse tempo. E aí o que ela resolveu fazer? Ela pegou a Bíblia dela, abriu a boleira dela, sabe? Refratário, a boleira, colocou a Bíblia lá dentro e resolveu deixar a boleira ali na cozinha à mostra à vista com uma Bíblia dentro, para que todos os dias, quando ela entrasse na cozinha, na hora de se alimentar, ela visse ali a Bíblia, a palavra, porque era dali onde ela tiraria os principais nutrientes e alimento para a alma, para o espírito dela. Claro que precisamos de nutriente, de alimento físico, mas ela sabia que na palavra do Senhor é onde a gente encontra o pão, o alimento necessário. É de toda palavra. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. É através da palavra, o conhecimento da palavra, que nós conhecemos mais desse Deus a qual a gente tem buscado. Então, que nesse período, nesse processo, você possa, assim como Jeremias, se alimentar dessa palavra, se alegrar nessa palavra. Por isso eu quero também que você abra sua Bíblia lá em Apocalipse. Sim, abre aí, Apocalipse 10:8. Apocalipse 10:8. Vocês vão grifando aí, vão já deixando marcadinho e voltem para ler, tá? Apocalipse 10:8, que diz assim: depois falou comigo mais uma vez a voz que eu tinha ouvido falar dos céus. Vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pega-o, coma-o, e ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Aqui, o apóstolo João, o apóstolo que foi mais próximo do Senhor Jesus enquanto esteve aqui como homem, que recebeu as revelações de Apocalipse, fala em Apocalipse 10, 8 e 9, né? Eu falei do 8, mas do 8 e 9. Ele recebeu algo do Senhor, uma palavra que era uma bênção, que seria uma bênção, mas ele teria que passar para outras pessoas. Mas existem palavras que quando nós recebemos, a princípio elas não vão causar um conforto, mas elas serão algo que irão nos transformar. E aqui a Wendy fala que existe 3 tipos de palavras que nós recebemos da parte do Senhor. 3 tipos de alimento dessa palavra. E palavra rápida, sabe o snack que você pega ali, você tá com uma fome, mas daí você quer só dar uma tapeada. A palavra, por exemplo, aquela palavra que você recebe assim: Jesus te ama, o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. Sabe aquele momento que alguém vem te dar uma mensagem, você abre os salminhos ali, uma caixinha de promessa e tira aquela mensagem rápida, como se fosse um snack? Não é aquela palavra que vai te trazer os nutrientes necessários, que vai te fortalecer, mas é algo assim, para te ajudar, para te dar uma tapeadinha naquele momento, são as palavras snacks. E existe a palavra que é aquela palavra pontual, a palavra que te traz o banquete, ou seja, a palavra que é o banquete principal,
que são a palavra que às vezes ela pode até vir, você vai lá, come, ela pode ser até uma comida mais forte, mais sólida, pode até na hora te causar uma leve indigestão, mas que vai te nutrir, que vai trazer os nutrientes necessários. E é esse banquete principal que nós precisamos, que é o principal, nos alimentar diariamente, que é aquela palavra, aquele alimento, o alimento com tudo que a gente precisa, com os nutrientes necessários e tudo mais. E existe a sobremesa que é a cereja do bolo, aquela que você recebe depois. Aqui a Wendy coloca como se esse alimento, a sobremesa, é as promessas que você recebe, que no final você vai alcançar aquilo, né? Aquele objetivo seria aquelas palavras, aquelas promessas que você recebe, seria a sobremesa. Mas qual é o banquete principal? É a palavra sólida, é aquilo que te alimenta. E muitas vezes alguns de nós ainda não conseguem se alimentar de alimento mais forte, ainda tá novo na fé, às vezes tá ainda mamando, tomando leite, porque ainda não desenvolveu essa maturidade suficiente para receber alimento. Porque como um bebê, por que ele ainda não come uma feijoada? Porque dentro dele não está preparado o estômago, o intestino, não está preparado para receber um alimento tão sólido, um alimento tão pesado, um alimento tão cheio de coisas, porque ele vai passar mal e não é um alimento próprio para ele. Então ele recebe leite. E nós que estamos buscando mais o Senhor, o que nós precisamos? Cada vez mais estarmos mais maduros, buscar essa maturidade para que cada vez o Senhor possa nos dar alimento cada vez mais fortes, mais sólidos, com mais nutrientes, com mais, sabe? E saber que existirão momentos que receberemos palavras, receberemos esse alimento que muitas vezes vai gerar um desconforto. Vai ser difícil, vai ser como um fel, mas que vai ser preciso, que é o que vai nos tirar da nossa zona de conforto, que é que vai nos chacoalhar, que vai falar, peraí, você precisa disso. Por isso, você precisa cuidar. Que tipo de alimento você tá buscando em Deus? Você é aquela que só busca os snacks rapidinho, abre caixinha de promessa, abre a Bíblia, só busca assim? Você sabe que você vai ser uma pessoa sem nutriente nenhum, uma pessoa fraca, qualquer coisa, a imunidade tá lá embaixo, qualquer coisa vai te atingir. Se você é alguém que só ama a sobremesa, as promessas, bem, fala pra mim às vezes, só as promessas, saiba que logo você vai ter um grande problema, e talvez de saúde, porque só quem come só a sobremesa é mais propenso a o quê? Ter doenças, porque geralmente a sobremesa é o quê? Doce. Então, você precisa entender que o que vai te fortalecer, o que vai te transformar, o que vai te dar vida, o que vai te cuidar da sua imunidade espiritual é o banquete principal. E qual tem sido a palavra que você tem se alimentado? E não importa se você tem recebido palavras, às vezes, difíceis de ser digerida, que a digestão é mais lenta, demora mais, você fica naquele processo remoendo aquilo. Saiba que a palavra do Senhor, ela nunca vem vazia. Ela sempre serve para nos alinhar, para nos moldar, para cuidar de nós, do nosso interior. Então, tudo que o Senhor libera, tudo que o Senhor entrega tem um propósito. Procure todos os dias se alimentar do banquete principal da palavra. Não é apenas cuidar. E com tudo isso que eu quero falar com vocês. Você está só preocupado em não comer açúcar, de não se alimentar com açúcar? Eu quero que hoje você se preocupe com quem você tem se alimentado no geral. O que você tem assistido, o que você tem olhado nas suas redes sociais, porque não adianta você só cuidar da parte do alimento mesmo e tá fazendo esse jejum e tá se alimentando de um monte de outras coisas fúteis que não estão agregando em nada. E, por exemplo, se você tá enfrentando um problema no seu casamento, você precisa buscar coisas que vão te ajudar nesse processo que você está passando no seu casamento. Seguir pessoas que têm um casamento estruturado para você se alinhar ali com o que a pessoa faz, buscar mais palavras que falam sobre isso, pessoas que orientam sobre isso, com direção, com base bíblica. Se a questão é com os filhos, não sabe como educar, está passando um momento difícil, vá buscar orientação sobre isso. Tem tantos livros que ensinam sobre isso, que te ajudam sobre isso. Se você é uma pessoa que não consegue organizar a sua casa, seu guarda-roupa está uma bagunça, eu te convido nesse tempo, nesses 40 dias, organize seu guarda-roupa. Acompanhe pessoas que organizam, que ensinam. Isso te dá mais vontade de organizar, de aprender, de fazer uma dobra mais direitinho. Vai arrumar seu guarda-roupa, vai colocar suas coisas em ordem, vai cuidar de você.
esse tempo é precioso para você cuidar no geral. Eu sei que a gente não fica 24 horas só lendo a Bíblia, a gente, quer uns momentos às vezes de relax, vai assistir uma série, mas cuidado com o conteúdo, cuidado com o que você tem visto, no que você tem se exposto, o que você tem deixado entrar, tá bom? Para que você consiga permanecer firme, para que você se alimente de coisas que vão agregar na sua vida. Então presta atenção, cuida aí e vamos se alimentar cada vez mais da palavra e desse banquete que o Senhor tem para liberar sobre a nossa vida. Feche seus olhos. Senhor, queremos, meu Pai, cada dia mais nos encher de Ti, alimentarmos cada vez mais da Tua palavra. Meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar, que possamos ter maturidade, possamos nesse tempo, nesse período, nos prepararmos, meu Deus, para receber mais de Ti, para que o Senhor possa nos dar um alimento mais sólido, para que possamos, Senhor, receber, meu Deus, aquilo que o nosso organismo, nosso corpo, meu Pai, nossa parte espiritual realmente necessita. Sabemos que o Senhor, meu Deus, tem muito para se revelar a nós, mas que precisamos estarmos, meu Pai, preparados para receber, porque o Senhor só nos dá, meu Deus, à medida com que possamos suportar aquilo que possamos carregar. Então, que possamos ter cada vez mais, meu Deus, maturidade, sabedoria e ter, meu Deus, imunidade, tanto física quanto, meu Deus, espiritual, para enfrentarmos os dias de adversidade. Prepara-nos, Senhor, para viver o extraordinário de Ti. Que possamos todos os dias, ó Espírito Santo, caminhar com o Senhor e buscar, meu Pai, o alimento verdadeiro. Não apenas, Pai, o snack ou a sobremesa, mas que possamos desejar todos os dias o banquete, aquele prato principal que o Senhor tem para nos oferecer e desfrutarmos. Mesmo que alguns dias ele seja um pouco mais pesado, um pouco mais difícil a digestão, mas que sirva para nos nutrir e nos fortalecer o suficiente para que possamos viver o que o Senhor tem para nós. Obrigada, meu Deus, por mais um dia, por mais uma vitória até aqui. Obrigada por caminhar conosco. Abençoa, meu Pai, a vida de todas que caminham comigo durante esse período, esses dias. Fortalece a fé, fortalece, meu Pai, aquela que estava desanimada, para que ela prossiga para aquilo que o Senhor tem para derramar sobre a vida delas. É isso que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família, que sigamos firmes e fortes aí para o 6º dia, tá bom? Que Deus te abençoe. Até amanhã eu trago mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Fica na paz e até amanhã.